Você tem então o escândalo do INSS, que se liga ao careca do INSS, que se liga ao Lulinha, que se liga ao Lula, que se liga ao Comando Vermelho, que se liga ao PCC, que se liga ao Hezbollah. A organização criminosa que engloba o setor bancário, né, os poderosos lá da Faria Lima e parte do Supremo Tribunal Federal. Eu queria ter, como eu disse, me expandido ontem nesse comentário, só que acabou não dando tempo, né? Mas vejam que em vários pontos há uma interseção entre essas pessoas e o crime organizado, mais especificamente o tráfico de drogas. E a gente vem falando muito sobre isso, era um tema proibido durante a eleição de 2022, né? Eu cheguei a receber ordens de censura do TSE no ar sobre isso, e na época eu estava na Jovem Pan, não tinha o que fazer, né? Existia o jurídico da emissora dizia o que a gente podia falar. Esse ano eu estou absolutamente cagando, porque eles já fizeram tudo comigo que podiam ter feito. Então eu vou falar tudo que foi dito. Porque, aliás, foi o relator da CPI do crime organizado quem disse que o Banco Master funcionava como uma lavanderia para o PCC. Para não ser impreciso, né, eu não vou nem falar o que eu penso, eu vou usar as palavras dele. Aspas. A gente avança com muito cuidado para não cometer injustiça, mas já é muito evidente que tem ali uma aparente lavanderia. Há o uso de vários fundos em cadeia de lavagem de dinheiro de diversas origens, como do PCC, para o pagamento de autoridades, servidores públicos de carreira, políticos e deste grupo criminoso para familiares de ministros. Quem está dizendo é o relator da CPI do crime organizado, não é o Paulo Figueiredo. Então o assunto sempre vai acabar levando ao outro. E não podia ser diferente. Afinal, né, o Brasil é o país do crime organizado, é o paraíso para o crime organizado. Eu digo isso tanto do ponto de vista institucional, porque o crime organizado é ativamente protegido pelas instituições que deveriam combatê-lo. Inclusive, nós vimos isso quando ontem o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, decidiu não prorrogar essa CPI do crime organizado. Ou nós vimos isso também de forma avassaladora quando o governo Lula resolve fazer lobby junto ao Departamento de Estado para proteger o Comando Vermelho e o PCC de serem designados como organizações terro. Não vou falar outra palavra para não derrubar aqui, né? Mas o Brasil também é o ponto de vista, é o paraíso do crime organizado, também do ponto de vista logístico. E eu falo isso recorrentemente quando eu digo que a economia brasileira é muito maior do que a dos nossos vizinhos traficantes de drogas, né, produtores de drogas, e o sistema bancário é muito mais robusto. Por exemplo, né, Colômbia ou Venezuela são países menores. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é responsável por 50%, e às vezes mais do que isso, do PIB de toda a América do Sul. O PIB da Colômbia é menos de 20% do PIB do Brasil. O PIB da Venezuela acho que é menos de 10%. Não precisa nem falar. O PIB da Venezuela, 2 contratos com a Viviane e o Banco Master dão mais que o PIB da Venezuela. É uma titica. E isso pode parecer... Fora isso, estes países todos, tanto Colômbia quanto a Venezuela especificamente, são países que são objeto de diversas sanções econômicas. A famosa lista do OFAC, do qual o Alexandre foi o primeiro brasileiro a entrar, nesses países tem gente para dedéu. Então isso pode parecer não importante assim à primeira vista, mas a verdade é que para o tráfico, para a lavagem de dinheiro do tráfico, isso é essencial. E aí, quando você vê o grau de ligação entre esses setores em um ambiente completamente favorável ao crime organizado, né, um Supremo Tribunal, um presidente do Supremo, do presidente do Senado que barra CPI sobre crime organizado, um governo que faz lobby internacional, um Supremo Tribunal Federal que solta traficante todo dia e impede operações contra o tráfico nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, quando você junta isso tudo, a gente entende, né, quando você vê a própria Rede Globo, a bandidolatria da imprensa brasileira, você entende, a gente entende melhor. Né? Você junta isso com o setor bancário, e eu digo o seguinte, quando teve essa história do Comando Vermelho do PCC classificado como organizações terror,
Vieram vários repórteres e me falaram assim: ah, não, a gente tem ouvido que isso traria prejuízo para os bancos e um problema no setor financeiro. E eu fiquei assim: caramba, a imprensa está vindo me preocupar e me perguntar sobre minha opinião sobre isso. Ou seja, a imprensa assume que se Comando Vermelho e PCC forem designados como organizações terror, isso vai afetar o mercado financeiro? Que pressuposto maluco, né? Porque a única maneira dos bancos terem prejuízos com essa designação do Comando Vermelho do PCC é se eles estiverem lavando dinheiro para esses grupos. Não? Agora, não duvidem que esse possa ser o caso. O André Chaldas publicou na coluna da Andresa Matais, no Metrópolis, uma reportagem muito interessante sobre esse assunto. O título é Rede de lavagem usada pelo careca do INSS movimentou 39 bilhões. Mas a reportagem é pior do que o título. Ao rastrear as transações do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a CPI do INSS no Congresso Nacional encontrou uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já descobertas no Brasil. Formada por pelo menos 41 empresas de fachada, a rede movimentou pelo menos 39 bilhões de reais e era usada, inclusive, por criminosos ligados à facção do primeiro comando da capital. Você acha que está ruim? Você acha que acabou? Não. A reportagem continua. E ao grupo terrorista libanês Hezbollah. As afirmações constam no relatório final da CPMI do INSS, apresentado pelo relator do colegiado, o deputado Alfredo Gaspar, do PL do Alagoas, na semana passada. O texto não chegou a ser votado. A CPMI terminou sem o relatório final aprovado. Porque o PT protegeu o cara que estava lavando dinheiro para o primeiro comando da capital e para o Hezbollah. O grupo, eu falei a palavra, né? Hezbollah. No caso do careca do INSS, o fluxo de dinheiro começava com entidades de fachada, diz a reportagem, que ligavam descontos ilegais na aposentadoria de idosos. As entidades, a Abapem, 37,3 milhões, Abrasprev, 1,6 milhão e CBPA, 680 mil, entre outras, enviaram recursos ao operador. Ao todo, o careca recebeu 353,8 milhões de reais dessas entidades, segundo o relatório da CPMI. Nesse total, pelo menos 150 milhões foram escoados por meio da rede de lavagem de dinheiro. O dinheiro recebido foi injetado na rede por meio de 4 empresas principais: Aspar Administração, Dinar, HBR Capital e Spider. No total, o volume movimentado pela rede, cerca de 39 bilhões, é muito maior do que o total dos descontos da chamada farra do INSS, estimado em 6,3 bilhões. Segundo a CPMI do INSS, isso se deve ao fato de que a mesma estrutura de lavagem usada pelo careca também atendia a outros grupos criminosos, inclusive ligados ao primeiro comando da capital. Outros grupos criminosos, porque o PT também é um grupo criminoso, né? O PT não é um partido. O Partido dos Traficantes não é mais um partido. É, como está implícito aqui na reportagem, também um outro grupo criminoso. Então o cara lavava dinheiro para o PT, o esquema do Lulinha, lavava dinheiro para o PCC. Continua a reportagem. A rede de lavagem utiliza os mesmos operadores financeiros para ambas as organizações criminosas, PT e PCC, né? Como o BK Bank, envolvido na Operação Carbono Oculto, e a Wave Intermediações. Outra fintech utilizada pelo PCC e pelo grupo terrorista Hezbollah é a 2Go, ou 2Go Bank, que também transaciona no âmbito dessa rede, diz o relatório. Essas análises devem ser urgentemente aprofundadas pelos órgãos competentes, dando expressivo volume às evidências de grande número de empresas de fachada, sócios laranja, tipo a Viviane, e lavagem de dinheiro para diversos esquemas como o do INSS, pagamento de propina, mercado esportivo, setor minerário,
organizações criminosas e violentas como o PCC e organizações terror como o Hezbollah, conclui o documento. Cara, se você achou que o escândalo do INSS era grande, você vai se assustar com quanto dinheiro a rede de lavagem, dinheiro do PCC e do Hezbollah e do PT movimentou no Brasil através da rede do Careca no INSS. Se a farra do INSS já era um valor pornográfico, a gente está falando agora de 39 bilhões de reais de lavagem de dinheiro de organizações criminosas e de grupos terror do Oriente Médio. E tudo isso envolvendo uma série de fintechs e banco brasileiro. Brasil? Tem ou não tem que designar esses grupos como organizações? Né? Você tem, então, o escândalo do INSS, que se liga ao Careca do INSS, que se liga ao Lulinha, que se liga ao Lula, que se liga ao Comando Vermelho, que se liga ao PCC, que se liga ao Hezbollah. Olha, cara, cadê aquele gráficozinho que quase demitiram o André Sadi por ele, hein? Tem que botar as fotinhos e botar as ligaçõezinhas assim, chama bolotário esse troço. Cadê aquele gráfico aquela apresentação de PowerPoint quase que o PT botou para demitir André Sadi? Tem que aumentar.